Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito prazer, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui junto com vocês para meditarmos um pouco na Palavra de Deus e darmos sequência àquele assunto que começamos sobre a Bíblia Sagrada, referente ao mês de dezembro, que é o mês onde comemoramos o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, e nós paramos aquele assunto falando sobre... Terminamos com o livro de Malaquias falando sobre o período interbíblico. E queremos dar a continuidade a esse assunto, nos alongando mais uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, tá? E depois a gente vai na sequência continuando com as palestras, com a nossa conversa, até terminarmos esse assunto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a atenção de todos que estão envolvidos nesse, podemos dizer assim, nesse mini estudo, vamos dizer assim, da Palavra de Deus. Não é o estudo, vocês não estão falando com nenhum teólogo, né? Com nenhum grande estudante da Palavra de Deus, mas sim uma pessoa simples, comum, como todos, que tem o desejo de aprender mais a Palavra de Deus. Amém? Nós queremos ler um versículo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida, e tudo nós gostaríamos de ler um versículo da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler o versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, senão o livro de Atos dos Apóstolos, que eu gosto muito de ler o livro de Atos dos Apóstolos, é uma bênção esse livro, capítulo 21, versículo 12, assim: ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Que a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ela seja feita na tua vida e na minha vida. Amém? Bom, gente, continuando o assunto, nós paramos ali no livro de Malaquias, que, como eu expliquei, é o último livro da nossa Bíblia, do Velho Testamento, e entramos no período interbíblico. E ali deu uma falhazinha, eu não tenho muita intimidade com a informática, não sei nem usar bem o celular, tá? E aí deu um problemazinho, mas a gente continua. E vamos falar hoje sobre esse período interbíblico, que durou mais ou menos 420 anos, mais ou menos, até chegar a Jesus Cristo, até a plenitude do tempo, onde nasceu Jesus. Esse período foi um período muito difícil, muito complicado. Por que um período complicado? Porque foi um período onde assim, a gente não vê nenhuma revelação de Deus, não vê se levantar nenhum grande profeta ou nenhum profeta, e a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, por exemplo, não relaciona nada, não fala nada relacionado a esse assunto, desse período de Malaquias até Mateus. O que acontece é que nesse período algumas coisas a gente pode observar que aconteceram, como por exemplo, os fariseus, o surgimento dos fariseus. De Malaquias até Mateus, a gente vê que mudou muita coisa. Por exemplo, quando a gente chega em Mateus, a gente vê falar sobre fariseus. No Velho Testamento ele não vê nada sobre fariseus. Fariseus, saduceus, os zelotes, né? Que eram partidos religiosos que surgiram dentro do judaísmo. Os fariseus, saduceus. Os zelotes eram mais assim um grupo político, podemos dizer assim, do que um grupo religioso, tá? Agora tem uma coisa muito, mas muito importante mesmo que aconteceu nesse período, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E aí foi Deus que preparou. E aí foi Deus que organizou tudo para que fosse feita essa tradução. O Velho Testamento estava pronto, tudo organizado, tudo bem feito, os livros, os 39 livros, tudo pronto. Tá? Nesse período surgiu alguns livros que conhecemos como apócrifos. Se for observar, surgiu os apócrifos nesse período interbíblico.
e foram muitos. Conhecemos, os mais famosos são Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, são os mais conhecidos. Mas esses livros surgiram justamente nesse período, sem revelação de Deus. É por isso que nós não aceitamos eles como livros inspirados por Deus, e sim apócrifos, ou seja, não contém a inspiração divina, ok? Mas voltando no assunto, que é algo muito importante que Deus fez, foi a tradução. Foi a Septuaginta, onde Deus preparou e organizou, foi na mente dos líderes da época, e fez organizações. Foi no tempo de Ptolomeu II, o Filadélfo, e ele convocou todos, e no Egito, mais precisamente em Alexandria, se eu não estou enganado, foi onde juntaram-se 72 grandes estudiosos da Bíblia, 72 homens que liam, que traduziam a Bíblia, que interpretavam a Bíblia, juntaram-se para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, já que a língua predominante da época, a língua assim que a maioria falava, podemos dizer assim, era o grego, já que o Império grego tinha crescido de uma forma poderosa, não é? Através dos seus grandes líderes, como Alexandre o Grande, que nós conhecemos, tá? E tantos outros. Então, era necessário fazer essa tradução. E Deus preparou e fez a tradução que é conhecida como Septuaginta, ou seja, 70, ou as 70. É bem verdade que acredita-se que só foi traduzido a parte do Pentateuco, né, nesse tempo. Mas, até mais ou menos no ano 150 a.C., já estava todo o Velho Testamento, traduzido para o grego, tá? Porque, assim, algumas cartas, algumas referências de estudiosos, de pessoas que gostavam de escrever, está me fugindo da memória agora o nome, rapaz, as pessoas, historiadores, os historiadores, eles deixaram escrito, né? Por volta de 150 provavelmente já estava tudo pronto. Aí entra 150, aí chega o período do nascimento de Jesus. Tudo que Deus prometeu no Velho Testamento, começa a acontecer agora. Mais ou menos ano 4, tá? Nasce Jesus. Aí vem o anjo, aparece a Maria, aparece a José e dá aquela revelação tremenda do nascimento de Jesus. É aí onde Deus se revela pessoalmente. Jesus Cristo, ele nasce. Só que aí, quando Jesus nasce, ele é criado por José, por Maria, e a gente sabe bem pouco da adolescência de Jesus, e da infância de Jesus também, mas a Bíblia cita um período de 12 anos de idade de Jesus lá no templo, aquilo tudo. Chegou o tempo onde Jesus ele decidiu cumprir o ministério terreno dele, que foi mais ou menos com 30 anos de idade. Ele deixa para lá pregos, martelos, ele deixa madeira, ele larga tudo e ele vai cumprir o seu ministério, para o qual ele tinha chamado, tá? E Jesus vai pregar ali na Judéia, em Samaria, Galiléia, Decápolis, não é? Que eram assim, 10 cidades gregas sob domínio romano, era Decápolis, ao redor ali do mar da Galiléia. Ele prega por toda aquela parte, e a gente sabe que Jesus foi levado até a cruz do Calvário, foi morto, sepultado no túmulo de José de Arimateia, mas o terceiro dia ele ressuscitou, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, como diz o livro de Atos dos Apóstolos. E lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus ia subindo do céu, ele deu a ordem aos discípulos: vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles vão para Jerusalém, são batizados com o Espírito Santo, e aí é fundada a igreja cristã. Aí é o início da igreja. Lá no Atos dos Apóstolos se inicia a igreja
cristã, onde eles foram batizados e começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, começaram a anunciar o Evangelho. E Jesus vai salvando, fazendo milagre. Pedro pregou e quase 3.000 se converteu, e depois 5.000 se converteu, e depois precisam de levantar mais homens, e vem os diáconos, Filipe, e vem o diácono Estevão, que foi martirizado, e tantos outros. E a igreja começa a crescer, começa a prosperar, Deus começa a abençoar. Aí vem um grande homem, um homem que teve uma importância muito grande para o cristianismo, foi Saulo de Tarso, perseguidor, que se converte a Jesus Cristo. Por sinal, até depois a gente pensa em fazer uns vídeos sobre a vida de Saulo de Tarso. E esse homem pregou e se converteu a Jesus Cristo, ganhou muitas almas para Jesus, saiu pelo mundo pregando, tá? E a igreja começa numa marcha fervorosa, poderosa, crescendo. Até então, nada escrito estava sobre o Novo Testamento, né? Apenas era citado o que se tinha de Jesus no Velho Testamento. Por exemplo, Paulo, quando ele chegava na sinagoga, ele tinha um objetivo. Ele ia para a sinagoga, tinha oportunidade, e mostrando a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, ele anunciava Jesus, que era o cumprimento da palavra de Deus. Tá? E assim Paulo ganhou muitas almas para Jesus. Mas o foco de Paulo realmente foi os gentios, e Deus enviou ele para os gentios e ele pregou a palavra de Deus. E o tempo vai passando, gente. Mais ou menos o ano de 64, 65 mais ou menos, Paulo foi martirizado. A maioria dos discípulos foram martirizados, morreram realmente por perseguição. Levantou-se uma grande contenda, as autoridades se levantaram para destruir, para acabar com todos aqueles que professavam Jesus Cristo. No ano de 64, o Nero, imperador romano, ele ateou fogo em Roma, ele culpou os cristãos, e aí todos os cristãos passaram a ser mais perseguidos, pegavam os cristãos, faziam de fogueiras, colocavam nos postes, tocavam fogo, e para iluminar os caminhos por onde os romanos passavam, e tudo era culpa dos cristãos. Mas quanto mais perseguia, mais crescia. Tá? Em 65, Paulo foi martirizado, os discípulos saíram morrendo morreram todos os discípulos, todos. O único que morreu assim, de morte trágica ou martirizado foi João. O restante, todos morreram de morte trágica, foram martirizados. Tá? Mas João não, João morreu de morte natural, depois de tentar, é claro, a história diz que tentaram matar João, mas Deus preservou ele. Então passa-se o tempo e a igreja vai crescendo. Vem o século I, aí no segundo século é que começa a se organizar o canon do Novo Testamento. Nesses 200 anos, muitas coisas foram escritas. Muito escreveu-se mesmo sobre a igreja cristã. Tá? Paulo escreveu, João escreveu, Pedro escreveu, Mateus escreveu, Tiago, todos escreveram. E não só ele, mas muita gente que viveu naquela época escreveram. No ano 200, mais ou menos, é que começou a se organizar o canon do Novo Testamento. Ok? A igreja já estava numa marcha de sofrimento, de luta, mas crescendo a cada dia, e foi necessário pensar assim: a gente tem o Velho Testamento, tá? Mas é necessário um Novo Testamento, ou seja, algo que fale mais sobre Jesus. E aí foi quando os discípulos foram se juntando, todas as escritas dos discípulos, para assim formar o canon do Novo Testamento. E é isso que nós vamos conversar na próxima vez que nos encontrarmos, na próxima palestra que tivermos. Nós queremos conversar com vocês sobre isso, sobre a organização do canon do Novo Testamento. Como foi organizado? Como e de que maneira eles colocaram os 27 livros para fazer parte do Novo Testamento que nós conhecemos agora, tá? Fica na paz, Deus te abençoe. Outra vez a gente vai conversar sobre o canon do Novo Testamento. Que Jesus te abençoe.